Glória a Deus, queridos. Deus é bom, né? De vez em quando. Deus é bom, Deus é muito bom. É algo tremendo poder ler a palavra de Deus, Deus ministrar a tua vida. É algo tremendo você orar e você ver respostas de orações. Nós passamos esses dias aí, se não me engano foi dia 30, pelo 2º capítulo de 1 Timóteo. E ali me chamou a atenção, alguns versículos me chamaram a atenção ali em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo, né, a Timóteo, capítulo 2. Nós lemos assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Nós estamos com as mensagens sobre oração. E eu meditando a respeito, pensando assim, puxa, mas oração, oração. Você já teve, eu já tive, o prazer de ser bem atendido em algum comércio e a oportunidade de ser mal atendido. Já tivemos essa oportunidade. Quando nós somos mal atendidos em algum comércio, nós recomendamos este comércio? E quando eu sou bem atendido num comércio, eu recomendo ele? Verdade? Oração. Antes de tudo, pois, exorto. Exortar é procurar, convencer por meio de persuasão, incitar a coisas boas, persuadir, insistir, incitar a prática do que é bom, encorajar. Exortar não é apontar o dedo, exortar é levantar a pessoa. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, suplicar, insistência, implorar, pedido de favor ou graça a alguém, tem a ver com rogar. Orações, falar, conversar com Deus. Intercessões, pedir a favor de outro, uma intervenção conciliadora. Em favor de quem? Antes de tudo, pois, exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor daqueles que eu gosto. Aqueles que eu gosto eu oro. Aqueles que eu gosto eu abençoo. É o que diz aqui? Não? A favor de quem que preciso orar? Tem certeza? Tem mesmo?
Nós recebemos muitas coisas aqui, certo? Nós recebemos muitas coisas aqui. E uns meses atrás eu fui lembrado, que tal de eu repassar mais Bíblia e menos comentários? Pois é, mas o povo tem que saber do que está acontecendo na política. Precisa saber, mas eu fico zapeando para um e para outro, para grupos. Aqui diz que eu preciso, seria bom, orar, exortar, ele nos exorta, Paulo nos exorta, suplicar, orar, interceder, a favor de todos os homens. É o que Paulo nos diz. É o que nem sempre acontece aqui. Eu deveria de orar por todos. Mas, ele diz ali no versículo 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Glória a Deus nós orarmos pelo nosso governo. Glória a Deus nós orarmos pelos nossos políticos. Nenhum amém? Nenhum amém? Por quem que eu devo de orar? Por quem que eu devo de orar? É por aquele político que está pensando? É por aquele também. Por aquele também. Aquele outro também. Aquele que se diz crente e está na cadeia, ora por ele também. Diz aqui. O Espírito Santo é tremendo. Esses dias, talvez um mês atrás, não sei a data, fui levado a orar. Provavelmente eu não estava fazendo isto tão assiduamente, pelo nosso ex-presidente. O que fez, o que deixou de fazer, o que sim, o que não, é outra coisa, mas eu entendo que Deus me levou a orar por ele. A obra de Cristo, a obra do Senhor Jesus na cruz, vale mais para mim ou para ele? Vale igual. Eu sou mais amado? Não. Não. Queridos, quando nós começamos a orar por alguém, isso aconteceu comigo, quando nós começamos a orar por uma pessoa, ou por pessoas, ou por grupos, nós vamos começar a pensar diferente dessa pessoa, e nós vamos começar a falar diferente. E muito provavelmente vai mudar aqui. Muito provavelmente vai mudar aqui aquilo que eu estou repassando. A gente repassa isso, repassa aquilo. E aí eu fui ensinado a repassar mais Bíblia e menos notícias. E eu comecei a reparar um pouco das coisas que eu remandava e da resposta que vinha. Eu falei, ops, eu preciso mandar outras coisas para essa pessoa. Porque de alguma forma estou incitando ela a coisas não tão boas. Orar por todos. Isso quer dizer também eu orar pelos meus amigos. Orar por aqueles que me fazem bem. Preciso orar por eles também. É mais fácil. Tá? É mais fácil. Quando nós vamos orando, quando nós começamos a orar pelas pessoas, interessante.
você vai começar a lembrar de promessas da palavra. Você vai começar a lembrar de promessas que a palavra tem. Nós temos promessas sobre as nossas vidas. Vai lá, vai dar certo. Nós temos promessas sobre as nossas vidas. Quem tem pelo menos uma promessa? Tem mesmo? Ela é só tua? Que tal você compartilhar essa promessa com alguém outro? Vamos compartilhar? Vamos colocar em pé, gente? Compartilhe a promessa que Deus tem te dado. Tá? Enquanto que o pessoal vai nos ministrar com uma música, enquanto a música estiver tocando, compartilha. Compartilha com alguém aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem te falado. Busca uma pessoa, 2, 3, e conversa com essas pessoas e passa para elas aquilo que Deus tem te falado. Não fica só para você. Vamos lá, gente. Me ajuda um pouco. Vamos lá. Movimentando. Compartilha aquilo que Deus tem te dado. Você tem promessa. Já deu certo. Deus é bom e o Pedro é meu amigo. Compartilhe aquilo que Deus tem te dado. Busca alguém. Tá? Alegra alguém outro com aquilo que Deus tem te dado. Quando o povo orar, céus se abrirão. Alegra alguém compartilhando a promessa que Deus tem sobre a tua vida. Se é real, se eu creio, eu vivo pra ti, vivo pra ti. É verdade que Você pode procurar outras pessoas. quando o povo orar, Conversa com mais pessoas. Alegre mais pessoas com a promessa que você tem. e cegos são de ver. É real, e assim eu creio. Eu vivo pra ti, vivo pra ti. Escreverei a história de Deus nesta nação. Coragem, gente. Vamos lá. Glória a Deus. Proclamarei a todos os povos a tua lei. Vou me erguer, sim, vou morrer pra ti, ó Deus, pra ti, ó Temos alguém aqui que não recebeu nenhuma? Por favor, levante sua mão. Você vai receber. Todo mundo recebeu? Vamos lá, gente. Glória a Deus por isso. Com o poder de Deus e a palavra em mãos, os milagres sim, vamos todos ver, e quebrantados vão a história fazer. Se é real, e assim nós cremos, vivemos pra ti, vivemos pra ti. Escreverei a história de Deus nesta nação. Proclamarei
pode se assentar. Amém. Mais uma vez, alguém ficou sem receber alguma promessa? Não foi combinado, mas escreverei a história desta nação, compartilhando as promessas aqui dentro. Aqui dentro está fácil, né? O ambiente está pronto, devidamente orado, ungido. Glória a Deus, amém, aleluia. Eu queria te desafiar a nós fazermos o que fizemos aqui, segunda, terça, quarta. Glória a Deus, queridos. Compartilhe com outros aquilo que Deus tem te dado. Orar. Nós lembramos das promessas quando nós começamos a orar por pessoas, especificamente. Orar é se importar, é investir tempo para a vida da outra pessoa. Orar nós temos 370 vezes na Bíblia. Nós temos 650 orações na Bíblia. Moody diz: se você está tão ocupado que não tem tempo para orar, então você está mais ocupado do que Deus queria que estivesse. Eu preciso tomar cuidado da minha escala de valores. Orar tem a ver sim com guerra espiritual. Orar é se permitir ser usado pelo Senhor. E é algo tremendo, é um privilégio nós podermos orar. Nós podermos conversar com o dono do universo, Criador de céus e terra. Foi Ele que te criou, foi Ele que me criou. O que eu tenho falado da oração? O que eu falo da empresa que eu fui mal atendido? O que eu falo da empresa que fui bem atendido? O que eu tenho falado, compartilhado a respeito da oração? Quando nós vamos para a oração, eu vou com entusiasmo? Nós sabemos que Deus responde. Nós sabemos que Deus responde, nós sabemos que Deus ama responder às orações dos filhos. E Ele ama responder à tua oração. Mas de alguma forma nós estarmos entusiasmados quando nós oramos. Nós falarmos bem da oração. Eu já devo ter falado, misericórdia, mas a gente às vezes escuta. Neste caso aqui, só oração. Você já escutou isso, né? Você nunca falou, né? Mas já escutou, né? Só o sangue de Jesus nessa situação. Quer dizer que pelo fato de eu estar em pé aqui hoje, não é por Jesus. É por... Não. Tudo é por Jesus. Mas de alguma forma criou-se essa questão de... Quando a gente já fez tudo que podia... Bom, agora vamos orar, né? Que tal orar antes? Que tal entregar aquilo antes ao Senhor? O que eu tenho falado, né, da oração? Quando nós lemos o Salmo 23, nós vamos ver Davi declarando a promessa. O Senhor é o pastor de quem? O Senhor é o meu pastor. E algumas coisas vão me faltar de vez em quando. O que vai me faltar? Deus está presente. Nós começarmos a declarar a presença de Deus. Nós declararmos as promessas de Deus. Aquilo que nós fizemos aqui, nós estamos declarando as promessas de Deus. Um na vida do outro. Em vez de nós proclamarmos notícias ruins, nós proclamarmos notícias boas. O Brasil é o país em que mais Bíblia se imprime. O
Brasil é o país que mais Bíblia imprime. Tá? Nós começamos a declarar as coisas boas. O povo brasileiro é um povo alegre, um povo feliz. A igreja do Senhor Jesus está se levantando nesta nação. O Evangelho está sendo pregado, está sendo vivido. Nós proclamarmos essas coisas e deixarmos notícias. Relato. Recebi um zap esses dias sobre o presidente de uma empresa de máquina agrícola. Se não me engano, ele fala fluentemente 7 línguas. E nessas 7 línguas está o português. E ele diz assim: vocês brasileiros deviam de assistir menos notícia e acreditar mais no país. Que o país está dando certo, sim. O país está crescendo. Nós começarmos a crer aquilo que Deus tem para nós. Nós temos a promessa como brasileiros: Brasil um celeiro de missionários. Brasil é um celeiro de missionários. Não vai ser um dia, ele é hoje. Ah, e você faz parte deste ministério, de sermos celeiro de missionários, nós brasileiros. O Brasil dá certo, sim, está dando certo, sim. Temos desafios, temos problemas? Temos. Mas não é o mal falar que vai resolver, é a oração que vai resolver. Às vezes nós temos oportunidades. E vai um tanto, queridos, aquilo que eu penso. Eu tive a oportunidade, ou melhor, fui desafiado a orar por um político ano passado, na Marcha para Jesus. Digo assim, vou orar por ele. Alguém disse, se você for, eu vou. Bom, agora tem que ir, né? Ameaçou, vai, né? Tá? Aproveitar a oportunidade que você tem. Quando alguém assim se apresenta, o que eu tenho pensado deles? Eu vou orar por ele ou eu vou maltratar ele? Temos políticos que estão com sérias dificuldades de fazerem suas viagens de avião, porque são hostilizados dentro do avião, no hall, na entrada, na saída. Mas eu como filho, aceitando ou não aceitando aquilo que esse político faz, se está certo ou se está errado, eu preciso abençoá-lo. Quem que vai convencer ele? Então, quando nós temos uma oportunidade dessas, ore. Ore. Tá? Você vai precisar de ser um pouco despojado, tá? Talvez você vai precisar de alguém para te desafiar. Tá? Se você vai, eu vou. Tá? Ore. Vai resolver muito mais. Nós lemos lá em Jó, com a situação dele, você conhece a situação de Jó? Jó declarando: mas eu sei que o meu Redentor vive. Sob que condição Jó falou isto? Jó é um cara extremamente rico, o mais rico da região do Oriente era ele. Daqui a pouco ele estava sentado no monturo. Sem filhos, sem bens, com 3 amigos, que enquanto estavam quietos eram amigos. Quando começaram a falar, mostrou que estava lá dentro. E por fim a esposa também se rebelou contra ele. Numa condição assim, Jó diz: mas eu sei que o meu Redentor vive. Nós declararmos a palavra de Deus independente da situação. Se o mar está para peixe ou não está, eu declaro: o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Quando nós declaramos a palavra de Deus a outros e deixamos de lamentar com eles, eu vou estar exortando aquela pessoa.
Estou passando por uma situação difícil, não vai resolver você me falar que está difícil. Está difícil, né? Eu sei que está difícil, não precisa me falar isso. Você está colocando mais peso ainda, rapaz? Ore. Venha, diga uma passagem da Bíblia. Compartilhe um versículo comigo. Compartilhe um cântico comigo. Tá? Que isso vai me levantar. Tive o desprazer de escutar um áudio de alguém usando a palavra para bater em alguém outro. E usando a palavra para bater com força. Queridos, não use a palavra de Deus como meio de punição para alguém, por mais errado que a pessoa esteja. Não use a palavra de Deus para chegar aí bater na pessoa. Isso o diabo já faz, isso eu não preciso fazer, você não precisa fazer isso. Não use a palavra de Deus como meio de punição para alguém. Use a palavra de Deus para exortar alguém. O que nós fizemos aqui agora há pouco? Tudo bem, uns foram mais, outros menos desafiados a fazer, né? Mas amém, funcionou, glória a Deus. Nós exortamos, nós levantamos uns aos outros. Nós recebemos e nós gostamos de receber palavras proféticas. Eu tenho recebido palavras proféticas. Mas a palavra profética, querido, não funciona como uma entrega. No caso aí, supomos a entrega de pizza, né? Você liga para lá, eu quero uma pizza assim, assim, assim. Daqui a pouco vem o motoqueiro, te entrega a pizza, você paga. Você come a pizza, amém, aleluia. A palavra profética não funciona assim. Eu preciso estar no lugar certo, na hora certa. Eu preciso estar com as pessoas certas. E nós vamos estar recebendo as palavras. Nós vamos estar sendo nutridos através da palavra. 1 Coríntios 14 nos diz, já falamos isso, né? Quem que pode profetizar? Quem que são todos? Você está incluído ou está excluído de ser todos? Você está incluído. Todos nós podemos profetizar. Todos nós podemos lançar a palavra de Deus. Todos nós podemos semear a palavra de Deus. Tanto mais eu semeio, tanto mais eu vou colher. Eu vou semeando e vou colhendo. Alguma colheita demora mais tempo, outras menos. Tem algumas colheitas, queridos, que você não vai colher. Não queira colher tudo, querido. Deixa alguma coisa para os filhos, deixa alguma coisa para os netos. Semeia para eles também. As palavras, elas precisam ser garimpadas. Eu preciso estar buscando a palavra, preciso estar me inteirando na palavra. Investindo tempo na palavra. Nós fomos tremendamente abençoados nas quartas-feiras à noite aí. Fomos muito abençoados. Fomos muito abençoados nas sextas-feiras à noite com as vigílias. Nenhuma vigília é igual à outra, gente. Mas todas elas tinham o poder de Deus presente. Todas elas, a presença de Deus estava presente, o poder de Deus estava presente, Deus estava agindo. Deus estava lá de uma forma quase palpável. Foi um tempo, gente, ímpar. Foi um tempo ímpar nós estarmos ali. Que gostoso nós estarmos ali, investindo esse tempo, dando palavra, recebendo palavra. Você tem recebido sobre a tua vida palavras proféticas? Mais uma vez. Você tem recebido sobre a tua vida palavras proféticas? Amém? Você consegue lembrar as palavras que você tem recebido?
Para um e outro volta um pouco a fita. Tem uns que não sabem o que é, né? Volta um pouco o disco. Lembra da palavra que você recebeu? Você recebeu palavras. Lembrando delas? Essa é uma das razões pelas quais na escola nós pedimos para anotar as palavras. Se você quer alguém exemplar no anotar as palavras e guardar as palavras, você conversa com o meu amigo Ivo. Ele tem um caderno e está aumentando o caderno de palavras que ele tem recebido, de sonhos que Deus tem falado com ele. Se você quiser conversar um pouco mais com ele, em agosto nós começamos a escola e você vai ter bastante tempo para conversar com ele lá. Você tem recebido palavras? Eu gostaria de te ofertar um segundo tempo de você compartilhar com alguém essas palavras. O que você tem recebido de palavra? Vai pensando. Vamos colocar em pé mais uma vez? Vocês me ajudam? Estamos juntos, queridos? Compartilha com alguém uma palavra que você tenha recebido. Uma palavra profética que você recebeu. E você compartilha isso com alguém. Multiplica a alegria daquilo que Deus tem te dado. 1 João nos diz assim. Nós já lemos esse versículo aqui. 1 João 1, 3 e 4 diz assim: o que temos visto e ouvido vos anunciamos. Versículo 4, para que a nossa alegria seja completa. Compartilha com alguém. Compartilha com alguém a palavra que você recebeu. Multiplica essa palavra que você recebeu. Com uma pessoa, com duas, com três. Agradeça para alguém que te deu a palavra. Vai lá e agradeça para essa pessoa. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Vamos lá, gente, coragem. Da sua obra vou cantar. Você movimentar um pouco. Meu Salvador. Pode compartilhar com mais uma pessoa. Agora pela cruz, Uma pessoa, duas, três. eu fui Alegre com as corações que Deus tem te dado. Na cruz, chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Seu amor pela cruz chamou
você já terminou, pode se assentar, se não, continue. Queridos, não é tremendo você receber e você dar palavras? Não é tremendo, não é algo, não é um privilégio muito grande nós permitirmos que Deus nos use para alegrarmos outros? Com aquilo que Deus tem nos dado, nós alegramos outros. Tem algumas coisas que nós vamos ver, algumas respostas de oração que nós vemos, e outras que nós vamos ter um dia nos altos céus. Nós vamos ter muitas surpresas lá, tá? Muita coisa que nós oramos e que nós não vimos, por isso ou por aquilo, mas nós vamos ver lá em cima. Isso está na tua conta lá. Você pode dizer comigo assim: eu sou resposta de oração. Vocês sabem por que eu estou aqui? Porque alguém orou por mim. Alguém está orando por mim. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu sou o que sou, tenho o que tenho, posso o que posso. Tem gente orando por mim. Eu sou a resposta de oração. E eu queria te deixar muito claro que você é a resposta de oração. Você está aqui hoje porque você é uma resposta de oração. Tem pessoas orando pela tua vida. Às vezes você sabe, às vezes você não sabe. Nós somos resposta de oração. Orar é falar com Deus. Nós conversamos com Deus. A própria palavra oração traz isso junto. Ora, ação. Nós lemos ali em João algo muito interessante. Nem sempre eu tenho paciência de fazer isto, mas o exemplo está aqui. João capítulo 5, versículo 19. Ali nós lemos assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ver, que olhar, fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Jesus, ele ia orar. Nós lemos isso lá em Lucas, capítulo 6. Naqueles dias ele tirou-se, Jesus, para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e nomeou 12 deles. Ele orou e depois ele agiu. Nós orarmos e depois nós agirmos. Nós, com essa questão, queridos, nós de certa forma vamos criar imagens em nossa mente daquilo que Deus nos deu. Eu começo a ver aquilo que Deus me deu e eu começo a falar aquilo que Deus me deu. Eu crio essas imagens, porque Deus me dá as coisas. E aí eu vou falar isto. A oração, queridos, salva, a oração traz arrependimento. Mas eu não sei orar. Começa. Eu também não sabia escrever, também não sabia ler, também não sabia andar. E hoje eu sei. Eu comecei a escrever, comecei a falar, comecei a andar. Comecei a andar de bicicleta. Algum joelho ralado, alguma testa, algum nariz, né? Algum cotovelo ralado. Mas eu insisti e por isso sei fazer. Como é que a gente sabe orar? Como é que a gente aprende a orar? Orando. Simplesmente começar. Simplesmente comece a orar. E você vai ver que Deus vai começar a te dirigir na oração. E você vai estar orando
aquilo que Deus pediu para você orar. Porque você está em sintonia com Ele. E aí, vez por outra, você vai ouvir. Você orou pela pessoa e daí você ouve assim: quem te falou isso? Ninguém me falou isso. Não foi uma outra pessoa que me falou isso, foi Deus que me falou. E por isso eu estou orando isto. Eu escuto Deus, oro aquilo que Deus pediu para eu orar, e a palavra impacta aquela vida. Tudo bem que tem para alguns que a gente precisa orar mais, né? Mais tempo que para outros. Tem situações que precisa orar mais, mas nenhuma resposta de oração, nenhuma oração cai no vazio. Deus responde a todas as orações no tempo dele. Quando eu obedeço o tempo e modo, conforme fala em Eclesiastes 8, o sábio atenta para o tempo e o modo, e aquilo vai se cumprir. Nem sempre vai se cumprir dentro daquilo que eu tinha imaginado. Muito provavelmente vai ser melhor. Muito provavelmente vai ser melhor. Nós oramos e nós temos o privilégio de vermos Deus agir. Temos a graça de ver o mundo espiritual acontecendo. Por quê? Porque nós estamos em sintonia com o Pai. Eu estou em sintonia com Ele. Eu começo a falar as coisas que Ele me fala, que Ele me mostra. E essa palavra impacta as vidas e transforma as vidas. Talvez você esteja, talvez tenha alguém aqui que diz, mas como assim? O que é isto, né? Eu, para terminar, gostaria de ler 2 versículos. E nós lemos assim lá em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, falar, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por que nós falamos deste livro? Por que você fala desse livro? Porque você crê. Por que eu falo desse livro? Porque eu creio. Por que eu falo da oração? Porque eu creio na força da oração. Quando nós cremos naquilo que Deus tem falado, nós falamos aquilo que Deus quer que nós falemos, nós vamos ver os milagres acontecer. Se com tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse vazio que eventualmente você tenha é exatamente do tamanho de Jesus. O que precisa para preencher esse vazio dentro? Não são coisas, queridos. É Jesus. Jesus preenche esse vazio aqui dentro. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu preciso crer, eu preciso falar. Uma terceira vez, uma última vez, vou pedir para você ficar de pé. Vamos orar, queridos. Se de alguma forma você tem notado que você quer esse Jesus, você quer ter essa sensibilidade ao Espírito, você quer ter essa vida aqui dentro, se de alguma forma você sente algum vazio aqui dentro, tá? Hoje é o dia. Hoje é o dia da tua alegria, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da mudança da tua vida. Se você talvez tenha andado longe dos caminhos do Senhor, glória a Deus que você está aqui. Você está no lugar, no melhor lugar possível. Vamos orar, queridos. A igreja ora junto comigo assim. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela minha vida. E hoje, eu abro meu coração para que o Senhor entre e venhas me dar vida e vida em abundância. Muito obrigado, Jesus. Amém.
Amém.